Fala galerinha da 3000, a aula de hoje é o capítulo 8 e o capítulo 9. Eles chegam, moçada, para falar sobre ácidos nucleicos e síntese proteica. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona tudo isso daí. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre síntese de proteína, a gente tem que saber de fato ou relembrar o que são os ácidos nucleicos, correto? Bom, moçada, há dois tipos de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo, moçada? Um nucleotídeo é uma estrutura, uma moléculazinha que terá um grupo fosfato. Ligado a esse grupo fosfato vai ter uma pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos. Ligado a esse açúcar de 5 carbonos, eu terei uma base nitrogenada, ok? Tranquilinho até aí? Show de bola! Quando eu começo a unir vários nucleotídeos, eu vou ter um ácido nucleico, que pode ser do tipo DNA ou RNA. O DNA, moçada, ele chama-se de ácido desoxirribonucleico. Isso quer dizer que ele vai ter uma fita dupla como açúcar, beleza? Feita de açúcar, que é a desoxirribose. Olha esse Dzinho aqui, ó. Esse Dzinho de desoxirribose é o que significa o Dzinho da sigla DNA. E suas bases nitrogenadas serão adenina, timina, citosina e guanina. Já o RNA, moçada, ele vai ter uma fita só e o seu açúcar, a sua pentose, vai ser a ribose. A diferença da desoxirribose para a ribose é que a desoxirribose tem um átomo de oxigênio a menos, tudo bem? Isso fez toda a diferença, porque tornou a molécula mais estável, logo menos suscetíveis a mutações, o que é razoavelmente bom para a espécie. A espécie ela não pode deixar de ter mutação, mas ter muita mutação toda hora acaba descaracterizando a espécie e isso dificultaria bastante a sobrevivência no planeta. Bom, agora que a gente relembrou quais são os ácidos nucleicos, DNA e RNA, a gente precisa só lembrar que a adenina se liga com timina. No caso do DNA, a base adenina se liga com a timina em uma ligação dupla, como está aqui na imagem, ó. Eu tenho uma adenina ligada a uma timina. Perceba que há uma ligação dupla, há uma ponte dupla de hidrogênio. Entre as bases citosina e guanina, eu vou ter uma ligação tripla. Professor, e lá no caso do RNA, como não tem timina no RNA, eu vou encaixar uma uracila. Tudo bem até aí, moçada? Bom, essas bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em púricas ou pirimídicas. Qual vai ser a diferença de uma para outra? As púricas ou as purinas são a mesma coisa, tá, moçada? As púricas terão 2 anéis, certo? E aí é só a gente lembrar de água, base adenina, base guanina, água pura. Show de bola. E aí a gente não erra mais. Já as bases pirimídicas ou pirimidínicas, que são a mesma coisa, são sinônimos, vão ter apenas um anelzinho. Quem serão essas bases? Serão a citosina, a timina e, no caso do RNA, a uracila. Bom, aqui eu tenho um exercício bem simples para a gente entender como somente essa introduçãozinha que a gente fez já dá para resolver vários exercícios ligados às universidades. Vou só tirar aqui meu rostinho aqui para vocês. Espera aí. Foi. Bom, no momento vocês só estão ouvindo minha voz. Vamos fazer esse exercício aqui rápido. Analisando a molécula de DNA de uma célula animal, constatou-se que 30% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por citosina. Relacionando esse valor ao emparelhamento específico das bases, assinale a alternativa que apresenta os valores encontrados nas demais bases nitrogenadas. Como que vai ser isso aí, moçada? Bom, se liga. Se ele disse que 30% das bases era de citosina, opa, a base C se liga com G, né? Bom, se eu tenho 30% de citosina, eu vou ter 30% de guanina. 30 com 30, 60. Para 100, faltam 40. Eu vou dividir 40 para 2 com as duas bases que faltam do DNA. A timina e a adenina, certo? Então, a resposta certa aqui seria letra B
de bola. Já no exercício 2, a gente tem o seguinte, no esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Bom, número 1 vai representar o fósforo, eu sei que ele é o fósforo porque ele está prendendo um nucleotídeo no outro e essa é a função do fósforo na molécula. Sei que essa base aqui, ó, esse número 2 é a minha base, é ela que vai dar o formato quando a gente faz aquelas fitas se entrelaçando, quando desenhamos um DNA, essa fita é justamente a sequência dessas pentoses e o número 3 só vai poder ser uma base nitrogenada. Então a resposta certa vai ser a letra C de Cristo, fosfato, uma desoxirribose. Lembrem-se, desoxirribose é a pentose do DNA. Tranquilinho? Bom, então vamos lá. Aqui, moçada, a gente vai entrar com o dogma central da biologia. Sabe aquela pergunta, qual o sentido da vida? Isso lá para a galera da filosofia dá discussão. Na biologia, não. Na biologia, a gente já tem ela bem definida. A gente tem um modelo clássico, que é os primeiros cientistas a descobriram, valem até hoje, estão corretos, só que estudos mais modernos revelaram ainda algumas modificaçõezinhas de leve. Então vamos lá, ao modelo clássico primeiramente. O modelo clássico vai dizer o seguinte, que o DNA pode se reproduzir sozinho, ele pode se duplicar, e aí quando o DNA formar DNA, eu vou chamar de duplicação ou replicação. Aí o DNA forma o RNA. Nesse movimento de DNA formando RNA, eu chamo de transcrição. De RNA para proteína. O RNA formará uma proteína. Eu vou chamar esse movimento de tradução. Está tudo correto, é exatamente assim que acontece. Só que cientistas mais modernos notaram que existem algumas peculiaridades, algumas exceções nessa história aí, nesse dogma. E a gente tem o dogma moderno. Primeiramente, nada mudou, DNA virando DNA, ok, duplicação. DNA virando RNA, nada mudou. Aqui vai ter uma modificaçãozinha. O RNA vai sofrer um processo chamado de splicing. Molecada, splicing quer dizer amadurecimento. Eu pego esse RNA aqui e faço novas combinações para que a tradução possa ser diferente. Como assim, professor? Perceba que com esse mesmo RNA, com esse mesmo pedacinho aqui, eu estou fazendo proteína A, estou fazendo a proteína B ou a proteína C. Isso quer dizer splicing, molecada. Quanto mais evoluído for o organismo, mais splicing esse organismo vai fazer. Raciocinem comigo. A espécie humana é a espécie que tem mais proteínas diferentes. Então, teoricamente, era para o nosso DNA ser o maior do planeta. E não é assim. Se a gente comparar, por exemplo, com o DNA de uma mosca, de uma simples mosca, a mosca tem muito mais DNA, o DNA dela é muito maior do que o nosso. Entretanto, nós conseguimos fazer mais tipos de proteínas, graças ao processo de splice, que em nós é melhor do que nas moscas. Tudo bem? E, mais recentemente ainda, descobrimos transcriptase reversa lá dos vírus, lá dos retrovírus. Os retrovírus, moçada, eles conseguem pegar o RNA e graças a essa proteínazinha especial chamada transcriptase reversa, ela consegue converter o RNA para DNA. Não é esse o sentido natural do dogma, ok? Não é. O sentido natural é DNA fazer RNA. Só que não é isso que a transcriptase reversa vai fazer. Vai fazer exatamente o oposto. Vai pegar o RNA e transformar em DNA. Bom, vamos lá. Vamos seguir. E aí, molecada? Opa! Show. A gente precisa entender agora quais são esses processos, quais são esses eventos, quais são aquelas processinhos que a gente viu no slide anterior. Primeiro deles, duplicação do DNA. Show de bola. Deixa eu só tirar meu rostinho aqui, porque tá pegando ali no slide rapidinho. Valeu. Show de bola. No momento vocês estão ouvindo a minha voz. Bom, primeiramente,
Para duplicar o DNA, moçada, eu sempre vou ter um DNA velho, um DNA já prontinho que vai servir de modelo. E como que vai ser isso? Haverá uma proteínazinha especial, uma enzima chamada de helicase. O que a helicase faz? Ela vem aqui, ó, no meio, não sei se está dando para notar aí na imagem de vocês, mas aqui tem tipo um pontinho roxinho que está representando a helicase. A helicase, moçada, ela vai passar rompendo aquelas pontes de hidrogênio que prendem as bases nitrogenadas umas às outras no pareamento típico, lembram? A se liga com T em uma ligação dupla, C se liga com G em uma ligação tripla. Show de bola? O que a helicase faz? Passa aqui no meio, rompendo isso daí, abrindo as fitas. Show de bola! Feito isso, existe uma enzima especial chamada DNA polimerase. O que ela faz? Ela pega uma dessas fitas que está aberta, preferencialmente a que está na direção 5', 3', e começa a fazer a sua leitura. E aí ela vai encaixando bases nitrogenadas na fita que ela está construindo. Ela vai construir uma fita nova de acordo com o modelo da fita original. Como está aqui na imagem, ó. Eu tenho a fitinha preta que é a original, vem a DNA polimerase e vai fazendo, ó, a minha fita nova, que está representada de amarelo na imagem. Tudo bem? Então, ó, se aqui eu tenho um A, por exemplo, eu vou encaixar um T do lado de cá. Se aqui eu tenho um C, vou encaixar um G. Tudo bem até aí? Show? Bom, show de bola. Professor, mas o que é essa direção 5', 3'? Bom, a fita de DNA, moçada, ela é uma fita voltada para cima e a outra fita voltada para baixo. Então, a gente diz que ela está na direção 5', 3'. Só que a DNA polimerase só lê a fita que está na direção 5', 3'. Que bosta! E aí, o que ele vai fazer com a outra fita? Vai deixar de lado? Não, molecada. Existe o primer, existem as primases. O que elas fazem? Elas forçam a DNA polimerase a ler de ponta cabeça. Tranquilinho? Vai demorar um pouquinho mais para essa fita ficar pronta. Por exemplo, se eu comparar o tempo que leva para pegar essa fita aqui, que a gente chama de líder, ou contínuo, ou rápido. Normalmente a gente chama de fita líder, tá? Se a gente pega e compara o tempo, essa daqui fica pronta muito mais rápido do que a de cá. Só que essa daqui, a fita retardada, a fita mais devagar, ela também vai ficar pronta, vai ser a mesma informação genética que estará aqui do lado. A única diferença é que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para ocorrer. Show de bola? Maneiro! E algo que é perguntado demais no Enem, mas demais. Chega a dar raiva já de tantas vezes que já caiu lá na prova do Enem. Se liga nessa. As duas moléculas de DNA são idênticas. Note que é um processo semi-conservativo. Então vamos lá, meus amores. Duplicação é semi-conservativo. Isso quer dizer que eu vou manter uma fita original e uma fita nova. Vou manter uma fita mãe e uma fita filha. Tudo bem? É exatamente isso que significa semi-conservativo. Show! Vamos ao próximo. Formação do RNA. A formação do RNA, nós vimos lá que chama-se transcrição. A gente viu a tradução. Aonde ocorre a tradução? No núcleo, obviamente, das células que tem núcleo, né? Lá na bactériazinha não tem núcleo, vai acontecer no citoplasma mesmo e dane-se. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma célula animal, por exemplo, que tem núcleo. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da formação do RNA, ou seja, da transcrição. É muito semelhante ao processo de duplicação. Mesma história, eu pego o meu DNAzinho, venho com a helicase, abro a fita, e aí agora, olha que interessante, não vai ser a DNA polimerase que vai pegar essa fita aberta. Quem vai pegar essa fita aberta chama-se RNA polimerase. Certo? E aí ela vai passar lendo o DNA, a fita do DNA que está aqui em aberto, e aí vai construir o RNA. Show de bola? Mas lembrem-se, não tem timina nesse RNAzinho que está sendo construído aqui em laranja pela RNA polimerase. Então vamos lá. Se aqui eu tenho a letra A, teoricamente era para eu encaixar um T se fosse um DNA. Se aqui no DNA eu tenho um A, no meu RNA eu vou ter que encaixar o U. Show de bola? Vamos nessa. E splicing. Bom, uma vez que o RNA está aqui prontinho, show de bola, vai sair lá do núcleo, vai partir para o citoplasma para ser traduzido,
Antes dele sair, vai acontecer o famoso splicing, certo? Splicing não acontece nas células procariotas. Splicing não rola nas bactérias, certo? E como eu falei para vocês, quanto mais evoluído for o organismo, mais splicing ele vai fazer. Mas o que de acho é um splicing? Acontece que a nossa fita de DNA, ela tem pedaços onde vai ter um DNA codificante, um DNA que vai dizer a informação para fazer uma determinada proteína, e um pedaço que é aleatório, que não tem nada de massa, está ali meramente para manter a molécula estável. E aí vem de novo. Eu vou chamar da seguinte forma. O pedaço que for importante, que codificar, eu vou chamar de exon. Show? O pedaço que não codifica, ó, esse pedacinho aqui, eu vou chamar de intron. Certo? Maneiro. E o que vai ser o splice? O splice, moçada, é justamente essa remoção de introns. E aí, dependendo da forma que eu retirar esses introns, eu formo combinações diferentes de exons. Se liga aqui na imagem, ó. Aqui eu fiz um splice e mantive todos os meus exons que estão aqui, ó. O exon azulzinho, exon 1, 2, 3, 4 e 5. Show! Mas eu poderia ter feito um splicing e poderia ter retirado alguns dos exons. Por exemplo, nessa proteína aqui, ó, a do meio, eu vou tirar o exon 3 e aí eu já faço uma proteína totalmente diferente, assim como vai ser aqui do lado. Tudo bem? Show de bola? Por isso que hoje em dia a gente fala que um determinado pedaço de RNA pode fazer vários tipos de proteína. Antigamente, lá no clássico, no arcaico lá, antigão, a galera achava que um RNA fazia uma proteína apenas. Tanto que a galera falava assim, um gene e uma proteína, um gene e uma proteína, um gene e uma proteína. Só que não é assim. Graças ao splice, a gente sabe que não é assim que funciona. Show? Agora a gente entra em tradução. Tradução, moçada, acontece lá no citoplasma, lá nos ribossomos, lembram-se? Bom, primeiramente, antes da gente começar a ver o processo de tradução, eu preciso entender que existem 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que é o próprio ribossomo. Lembrem-se, eu já falei disso para vocês, ribossomo não é organela, o ribossomo ele não tem membrana para ser considerado organela. Logo, ele é uma estrutura muito importante para a célula, mas organela ele não é. Tanto que o ribossomo é, na verdade, um tipo de RNA que fica lá emboladinho. Show de bola? Bom, o ribossomo é o local aonde vai acontecer a síntese de proteínas. O mensageiro foi aquele que a gente estava fazendo lá no processo de transcrição. Ele que vai conter a informação para fazer uma proteína, para encaixar ali um monte de aminoácidos na sequência correta para fazer uma proteína. Show? E o transportador? Bom, o transportador, moçada, é esse rapazinho que está aqui na imagem. O que ele é? Ele é um RNAzinho, que ele é dobradinho, ó, percebam, e que ele tem 2 regiões importantes. A região do anticódon, gravem isso, a gente vai usar já já, anticódon, e a região de cima, ele vai ter um aminoácido. Show? Lembrem-se, na ponta de baixo ele vai ter o anticódon, na ponta de cima ele vai carregar um aminoácido. Maneirinho, por isso que ele é chamado de transportador, porque ele vai carregar esse aminoácido de um lado para o outro dentro da célula. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Meus amores, na natureza existem apenas 20 tipos de aminoácidos. Só 20, certo? Tá, professor, mas então a gente tem um probleminha da ordem matemática aí, né? A coisa lá do arranjo, né? Que a gente vem aprendendo lá em matemática. Porque veja bem, se a gente tem uma ideia, a gente tem uma regra de que a cada 3 letras eu tenho um códon. Opa, 3 letras, 4 possíveis. Cara, eu vou conseguir fazer 64 combinações. Só que eu só tenho 20 aminoácidos. Sabe o que isso quer dizer, moçada? Isso quer dizer que vai ter códons, trinca de base, ó, 3 letrinhas, que vão carregar os mesmos aminoácidos. E aí, algo que eu sempre falo para vocês desde o 9º ano. Tem mutação que não dá em nada. A maioria das mutações não dá em nada. É justamente por conta disso aqui. Porque, veja bem, um exemplo simples. Aqui, ó. Olha essa tabelinha aqui. Essa tabela representa quais são as trincas que carregam, quais são as trincas e quais são os aminoácidos que essas trincas carregam, que os códons carregam. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o CU. A cada trinca, o CU, eu vou encaixar um aminoácido, a serina, certo? Pô, legal.
Se eu sofro uma mutação e em vez de ser UCU ser UCC, eu vou carregar o mesmo aminoácido. Na prática, lá na minha proteína, no final da história, nada mudou. Então, por isso que eu digo que a maioria das mutações não dão em nada. São 6 por meia dúzia, tudo bem? Bom, como que vai ser o processo de tradução? Primeiramente, eu vou precisar dos 3 tipos de RNAs, certo? Vem aqui para a imagem. Deixa eu deixar eu aqui. Peraí, aí. Agora vai ficar melhor para vocês. Vou até aumentar aqui, matar a saudade de vocês. Oi, galera, tudo bom? Cara, tô adorando mexer nesse programinha aqui de fazer aula. Bom, mas vamos lá. Se liga. Perceba o seguinte. Em marronzinho aqui, eu vou ter o ribossomo, certo? Essa fita vermelha será o meu RNA mensageiro e esses que estão encaixando são os transportadores. Maneiro, professor. Tá, vamos lá. Prestem atenção, meus amores. Percebam que os aminoácidos que se encaixam aqui obedecem uma regra. Não é qualquer aminoácido que chega aqui e encaixa. Não. Tem que ser uma combinação perfeita. Exemplo, sai aqui do GIF, segue a setinha, vem aqui embaixo. Ó, aqui eu tenho a sequência a sequência AUG. Bom, o único transportador que vai conseguir encaixar nesse códon vai ser o transportador que no anticódon, lembra do anticódon que a gente falou agora em pouco? Maneiro. Então, ó, vai ser que no anticódon vai ter a base correspondente. Se aqui é A, aqui vai ter que ser U. Se aqui é U, aqui tem que ser A. Se aqui é G, aqui tem que ser C. Então, perceba que graças a esse pareamento típico é que se obedece uma regra concreta e infalível de qual aminoácido encaixar ali na minha sequência. Tudo bem? Bom, então vamos ver como é que funciona aí. Ó, aqui eu estou aumentando a minha proteína, ela está ficando grandona. Professor, e quando tem duas vagas já ocupadas? Bom, quando tem 2 vagas já ocupadas, ó, se liga o que acontece. Aqui na imagem, ó, estão ocupados. Eu faço uma ligação de peptídeo e sigo a minha vida. Ó, encaixou o primeiro, encaixou o segundo, emendei na ligação peptídica, sai o transportador que perdeu o seu aminoácido e segue a vida. Maneiro. Bom, lá no final, professor, como que vai ser? No final, meus amores, ó, eu vou ter a chegada do códon stop, códon parada. O que esse códon parada faz? Esse códon parada faz é o seguinte, ele não carrega aminoácido algum. Ele está ali apenas para dizer que, ó, finalizei até aqui. É o final, é como se fosse o final do meu capítulo. Acabou. Quando isso acontece, quando o códon de parada chega, o ribossomo solta esse RNA mensageiro, certo? E a proteína está pronta. Essa proteína vai ser enviada lá para o complexo de Golgi para ser empacotada e aquela história toda que a gente havia dito, tudo bem? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aulinha aqui de hoje. Ó, um grande beijo para vocês. Tarefa online. Esse capítulo é importantíssimo lá para o Enem. O Enem adora brincar com o DNA, tá bom? Beijão, até a próxima.